E aí, gente, chegando para vocês aqui com mais uma aula, agora explicando para você que está no seu processo de habilitação, falando sobre cidadania, né, gente? Cidadania, direitos e deveres, é isso aí. A gente tem que conhecer os nossos direitos e deveres. Conhecer e usufruir dos seus direitos, respeitar as leis e cumprir seus deveres. É isso que trata a nossa cidadania no trânsito, não é isso? Então, aí o que a gente deve ter no nosso trânsito, trazendo para você uma aula especial para você que está no seu processo de habilitação, para que você se torne aí um condutor, um bom cidadão no trânsito. Cidadania no trânsito, gente, consiste em conhecer as leis e normas que regem o Código de Trânsito Brasileiro, também gozar dos benefícios que eles são de direito e respeitar os direitos dos demais cidadãos. Então, essa o que traz, né, que você vendo aqui a nossa cidadania, no que consiste. Então, você cidadão, você como bom cidadão, você deve conhecer as leis de trânsito, né? Conhecer as leis, e aí, para que você possa gozar dos benefícios que eles são de direito. O exercício da cidadania no trânsito é um fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível, né? Então, só é possível ter uma vida em cidadania quando se tem respeito, educação, e para que se tenha essa educação é necessário que se conheça as regras, né, as leis aí de trânsito e todas as outras leis. Então, a cidadania é você conhecer os seus direitos, se a gente fosse aprofundar numa aula, é conhecer a nossa Constituição. Então, está lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro, quando você conhece as leis, e a cidadania no trânsito é isso também. O trânsito em condições seguras é um direito de todos, é o que já traz o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e dever dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito trazer esses direitos, essas condições, para que a gente, dever deles, trazer para a gente essa segurança no trânsito. Então, os órgãos que são órgãos normativos e órgãos consultivos, aquele que a gente tanto estuda, beleza? Aí a gente tem o relacionamento interpessoal. O que é um relacionamento interpessoal? Esse relacionamento interpessoal, quando a gente trata do indivíduo, né, os grupos sociais, esse indivíduo trata grupos sociais, e esses grupos sociais tornam aí a sociedade, né? Então formam a sociedade. Então o indivíduo forma um grupo, o grupo social forma a sociedade, né? Esses indivíduos no Estado, a gente vai trazer as diferenças individuais. Quando existe cada um de nós é como se fosse uma engrenagem, e aí as divergências podem acontecer, né? Divergências, conflitos, e aí isso tudo pode gerar mau comportamento no trânsito. E a gente precisa exercer a nossa cidadania para que a gente não tenha esse mau comportamento no trânsito e evite as tragédias, né? Afinal, aí pesquisas mostram que todos os dias no Brasil há brigas de trânsito, no qual 5 pessoas são aí violentamente perdem a vida no trânsito devido à falta de educação. Então, a cidadania traz o relacionamento interpessoal, que é um conceito no âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Que a gente trata da educação para o trânsito. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde está inserido, podendo ser um contexto familiar, um contexto escolar, de trabalho ou de comunidade. Então, é isso aí que trata a nossa cidadania, falando do relacionamento interpessoal. Esse relacionamento interpessoal implica uma relação social em que cada indivíduo representa uma engrenagem, para você entender aqui a nossa cidadania. E aí, nessa engrenagem, forma uma enorme máquina chamada sociedade. Então, se cada indivíduo forma uma engrenagem, veja a sua importância. É por isso que a gente trata tanto da educação, que depende aí de cada um de nós, não é isso? O indivíduo, como cidadão, a gente traz que é importante saber que, além do papel de condutor, o motorista deverá ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços, né? E ali, quando ele está dividindo espaços com outros indivíduos, como pedestres, né, ciclistas, animais e outros condutores, que também necessitam
utilizar as vias. Então, gente, sempre trazendo aquela que a gente é uma engrenagem que a gente deve fazer nossa parte como cidadão. É isso? Para que você entenda direitinho aqui a nossa legislação de trânsito, trazendo também a nossa cidadania. Responsabilidade do condutor, que pode ser administrativa e criminal. Pois é, o condutor de veículo está sujeito a responder administrativamente e criminalmente pelos atos praticados como motorista, né? E aí, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro, existem os crimes lá do 302 até o 312, que são crimes de trânsito, como homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão de socorro, o álcool, o uso de drogas, substância psicoativa. Então, todos esses crimes estão elencados lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Também tem a legislação específica e as demais legislação, para que você entenda. Então, a responsabilidade do condutor, é preciso lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois o seu comportamento adequado na condução do veículo pode influenciar no comportamento dos futuros motoristas, né? Ou dos quais hoje são seus passageiros. Então, a importância de você ensinar para o seu filho que se deve usar o cinto de segurança, usar o capacete, é uma missão para a gente. O condutor tem uma nobre missão de ser um condutor exemplar. Então, entrou no seu veículo, colocar o cinto de segurança. É o contrário que existe hoje, né? A gente vê aí mães e pais andando com seus filhos sem capacete de segurança, sem utilizar o cinto de segurança. Então, os representantes, tanto condutor, representantes de cidades, né, como prefeitos, vereadores, esses que são os homens do poder executivo, legislativo, do judiciário, devem ter ali uma conduta exemplar no trânsito, um comportamento, porque eles também podem influenciar no comportamento de muitos, né? Então, imagine você ver uma autoridade ali utilizando o cinto de segurança, qual é o exemplo que você vai tirar? É isso? Então, é responsabilidade do condutor. Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar ali de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia, né? Então, a gente traz para você aqui essa aula de cidadania, em que vai cair questões, às vezes, na prova, sobre cidadania para você. Então, cidadania e meio ambiente cobrada. Depois, a gente traz uma aula específica sobre a questão de cidadania, para você se situar aí no nosso trânsito, né? Se situar com educação, respeitando as normas, respeitando as pessoas, porque é isso que é necessário. Então, hoje a gente trouxe aqui para você numa aula falando da responsabilidade aí do motorista, da responsabilidade de você como condutor, da responsabilidade e importância sua como cidadão, né? Então, o indivíduo como cidadão trazendo aí sempre. Depois a gente vai trazer questões para vocês de como um condutor se comportar no trânsito, né? De como ele deve se comportar, trazendo os fatores que interferem no trânsito, aí como falar, o que é que interfere no trânsito de forma negativa, né? No trânsito ali de forma negativa, que pode trazer o individualismo, o egoísmo, né? A supervalorização do veículo, que é quando você anda em alta velocidade. Então, tudo isso pode ocasionar acidentes e ocasionar ali tragédias no trânsito. Então, a cidadania sempre vai ser voltada, a gente vai trazer os quesitos, fatores que interferem positivamente, né? Aqueles fatores positivos, como educação, habilidade, atenção, né? Que você vai trazer, a cooperação, a solidariedade, tudo isso nas nossas aulas falando sobre cidadania aqui no trânsito para você. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui no canal Trânsito Fácil Online. Isso aqui é o melhor do trânsito para você. Então, a educação no trânsito é uma via de mão dupla. Vem com a gente para o nosso canal, segue a gente para que a gente mantenha sempre você atualizado sobre as matérias de trânsito. Valeu, gente, um abraço!